Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, dedicado ao estudo do direito público. No episódio de hoje, investigaremos um tema central tanto da dogmática do direito constitucional quanto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interpretação conforme a Constituição. Primeiramente, é importante ressaltar que a interpretação conforme a Constituição é dotada de duplo aspecto. Pode ser vista sob dois ângulos diferentes. Ora, a interpretação conforme a Constituição, com princípio de interpretação, matéria de hermenêutica constitucional. Ora, a interpretação conforme a Constituição, com técnicas de decisão, tema de controle de constitucionalidade. Começo com um, termino com outro. Quando se aborda interpretação conforme a Constituição, com princípio de interpretação, esse princípio convive com outros princípios hermenêuticos. Por exemplo, o fato de a Constituição ser suprema, o fato de a Constituição ser rígida e o fato de a legislação merecer interpretação conforme a Constituição. Em breve síntese, quer dizer que a dúvida não autoriza o Poder Judiciário a declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo. Não se declara inconstitucionalidade de norma legal havendo dúvida sobre a sua invalidade. É certo que ao declarar uma norma inconstitucional, o Poder Judiciário não está a revogar essa lei ou esse ato normativo, mas tão somente reconhecer a invalidade dessa norma legal. Agora, é certo que a dúvida não autoriza esse procedimento. A razão de ser dessa afirmação reside na dificuldade contra-majoritária do controle de constitucionalidade, ou no déficit democrático do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não tem a legitimidade do voto, não tem batismo popular, como possui esse batismo o Poder Executivo, como possui esse batismo o Poder Legislativo. Por conta disso, recapitulando, o Poder Judiciário não revoga a norma legal, mas tão somente declara sua inconstitucionalidade, invalida a norma legal, levando-se em conta a atual posição do Supremo Tribunal Federal, declara a nulidade da lei ou do ato normativo. Isso desde Marbury versus Madison em 1803. Dificuldade contra-majoritária do controle de constitucionalidade. Déficit democrático do Poder Judiciário, que de certa medida decorre do princípio da separação de poderes. Respeito à separação de poderes, respeito à legitimação popular que detém os poderes que o voto constituiu, o Poder Judiciário se limita a declarar uma norma legal ausente de qualquer dúvida sobre a sua invalidade. No entanto, gostaríamos de abordar interpretação conforme a Constituição como técnica de decisão própria de controle de constitucionalidade, a princípio de controle de constitucionalidade abstrato principal, como, por exemplo, a modulação da eficácia temporal da decisão de inconstitucionalidade, já vista por nós em outro episódio, também disponível em nosso canal do YouTube. Quando se aborda, então, essa técnica de decisão, é importante ressaltar que ela fica subordinada a duas condições, a dois pressupostos inafastáveis. Primeiro pressuposto, a norma deve ser plurissignificativa. A norma deve ostentar, no mínimo, dois possíveis sentidos. E outro pressuposto, ocorrer a intenção, o propósito do órgão que efetua o controle de constitucionalidade e não declarar a norma inconstitucional. O órgão, de alguma maneira, quer salvaguardar a norma, manter a sua rigidez. Essas duas condições se mostram inafastáveis. A norma deve ser plurissignificativa, não se aplica essa técnica na hipótese de norma unissignificativa, e a intenção, o propósito do órgão que efetua o controle de constitucionalidade não declarar a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo. Seu propósito é salvaguardar essa norma legal. A sua intenção é manter a sua rigidez. Nesse caso, então, esse órgão toma duas condutas. Uma conduta comissiva, depois uma conduta omissiva. Primeiro, ele age, depois ele deixa de agir. Primeiro uma ação, subsequentemente uma omissão. Primeiro, uma conduta comissiva. Primeiro, ele age. Primeiro, uma ação, porque afasta todos os sentidos contrários à Constituição. Todos os sentidos contrários à Constituição devem ser agora afastados. Subsequentemente, adota uma conduta omissiva. Não age, ou seja, pratica uma omissão. Qual seja, não declara a norma inconstitucional, desde que se siga o sentido que ele entende como único conforme a Constituição. Daí a expressão interpretação conforme a Constituição. Nesse acórdão, haverá a seguinte menção: deixo de, desde que. Por que eu afirmo isso? Deixo de, desde que. Deixo de declarar que a lei ou ato normativo é inconstitucional, desde que se siga o sentido que eu, enquanto órgão, entendo como único conforme a Constituição. Da expressão interpretação conforme a Constituição. Mais uma vez,
reafirmo, não é possível o seu manejo se a norma for unissignificativa. Nem é possível o seu manejo se não houver a clara intenção, o manifesto propósito em salvaguardar essa norma legal. Se porventura essa técnica for aplicada, haverá concomitantemente tanto uma ação quanto uma omissão, um afastamento dos sentidos contrários à Constituição e a não declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, desde que seguido o sentido que o órgão entende como único conforme a Constituição. Ao fim e ao cabo, não se declara a norma inconstitucional, mas se declara sentido que a norma tem como inconstitucional. O sentido é inconstitucional, não a norma, e assim a norma se mantém como rígida. Enfim, importante técnica de controle de constitucionalidade associada à ideia importante de um princípio de hermenêutica constitucional, chamado interpretação conforme a Constituição. Voltaremos em novos episódios para que nós juntos possamos também estudar temas ligados ao controle de constitucionalidade, temas vinculados ao direito constitucional, ou, quiçá, temas pertencentes também a outros campos do conhecimento do direito público, quer o direito administrativo, quer também, se for o caso, o direito eleitoral. Até a próxima. Forte abraço.